Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Hamilton de Brito Júnior, eu sou presidente do Sinfac de São Paulo e da Abrafesc. E também sou empresário do fomento comercial com as empresas do Grupo Credere. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer à FEComércio por nos ceder esse lindo espaço aqui para realizar esse podcast. Entidade que o Sinfac São Paulo é filiado e eu também pertenço ao quadro diretivo. Hoje nós estamos tendo a honra aqui de receber o Manuel Neto, que é cofundador da Canastra, uma empresa que é relativamente nova no mercado, mas que está crescendo muito e que tem tudo a ver com o nosso negócio. Está acompanhando a gente aqui o Everaldo, que é vice-presidente do Sinfac, também empresário do setor, que eu pedia para ele se apresentar e depois nós passamos a palavra para o Neto. Tá? Obrigado, Milton. É empresário do setor há 30 anos, 31 anos para ser mais exato. Sou cofundador da OneSeven, uma empresa que trabalha com antecipação de recebíveis, crédito para empresas, e sou vice-presidente do Sinfac com muito orgulho. Nosso guerreiro aqui, Hamilton, sempre ajudando nossa classe, nossa categoria, então enche de orgulho nisso. Obrigado pelo convite para participar aqui. Obrigado, prazer conhecê-lo também, Neto. Obrigado, Veraldo. Prazer estar aqui com vocês. Por favor, Neto, se apresenta, conta um pouquinho a sua história, a história do Neto, a história da Canastra, nessas primeiras considerações iniciais aí. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por me receber aqui. A gente gosta muito, né, de compartilhar um pouco do que a gente faz no dia a dia, trocar experiência com o empresário, a gente também é empresário. Bom, o Neto, eu sou de Uberlândia, Minas, sou formado em economia, tenho mestrado em economia financeira, estudei em Uberlândia, na Federal, depois fui fazer meu mestrado em Xangai, fiquei 5 anos entre Xangai e Hong Kong, trabalhei em gestora, banco, consultoria lá, voltei para o Brasil depois de um tempo longe de casa. Eu sou ultramaratonista, gosto de fazer corrida, treinei todos os dias, e hoje estou morando aqui em São Paulo. Parte do time está aqui, parte do time tá em Uberlândia. Neto, que legal a sua história como pessoa física, mas a gente queria ouvir falar um pouquinho sobre a empresa que você comanda, a Canastra. Uhum. Não, legal. A Canastra, ela surge, né, da história da pessoa física. Foi fundada, né, junto com o Gustavo Mapelli, que é CEO da companhia hoje. O Gustavo é meu melhor amigo, a gente tá junto aí há 15 anos já. A gente sempre falou de montar uma coisa juntos. Então, antes de ter a ideia de Canastra, a gente já falava de construir um negócio juntos. O Gustavo é uma pessoa que eu confio muito, é uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci na vida. E a gente sempre falava de como que a gente podia fazer um negócio de impacto, um negócio grande. E tudo começou lá em Uberlândia. A gente via um movimento de descentralização da originação de ativos e de crédito privado. A gente teve outros negócios juntos antes. Antes da Canastra, chegamos até uma gestora de crédito. Em um determinado momento, a gente viu que, na verdade, a gente queria ir para o outro lado da mesa e oferecer alavanca para gestores, originadores e consultores Brasil afora, né? É assim que nasce a ideia de Canastra. A gente estava do outro lado da mesa sendo mal atendido e vem então a proposta de construir uma infraestrutura regulatória e tecnológica para alavancar o mercado de crédito privado e permitir que ele cresça mais, né? A gente está hoje com 250 fundos, mais ou menos, passando agora de... Bastante, já. Já tem um tamanho legal. Então a gente vê muita coisa, né? A gente vê muita tese diferente, muito perfil de originação diferente. Estamos passando agora 45 bi de real. Estamos com 190 pessoas no time, metade disso em... Quantas pessoas? 190. 190. 190. Respeitável já. É, Inclui pessoal de tecnologia aí? sim, metade disso tá em produto e tech, né? Então, a gente começa a construir o sistema pensando por primeiros princípios, né? Como que a gente faz o arroz com feijão muito bem feito, desde um cadastro de excedente em um dia útil, até uma esteira de sessão rápida, fluida, né? Até coisas
que saem do dia a dia, como relatórios mais complexos, integração com Banking as a Service, né? A gente tem, além da administração e custódia, né, uma SCD dentro de casa, então integração nativa com Banking as a Service, que permite construir operações estruturadas de forma integrada, muito mais fluida. Você tem uma SCD, SCD em nome da própria canastra? Da própria canastra, sim. A gente está integrado no SPB, a gente tem a cabine de reserva, canastra própria. Então, todas aquelas operações do BAS, vocês de abertura de conta digital, de Sim, conta scroll, sim, contas vinculadas, emissão de boleto, emissão de CCB, conta pagamento e né, a própria conta vinculada, conta escrow, tudo isso a gente faz dentro de casa. e já tem também o white label ou não? Sim, sim, a gente está lançando agora o produto white label. Mais um para o mercado, porque quanto mais player no mercado, melhor para o mercado, né? Concorrência é sempre bom para Sem qualquer dúvida, mercado, né? sem dúvida, para todo mundo, né? Até para a gente fala muito que a gente tem uma cabeça na canastra de que a gente tem sempre que entregar o melhor produto e o melhor serviço. A gente oferece tudo dentro de casa para quem quiser consumir, mas a gente não obriga ninguém a consumir tudo dentro de casa. Quer consumir nossa administração, tá aqui. Quer consumir minha CCB, tá aqui. Quer consumir minha emissão de boletos, meu white label, tá aqui. Quer ter outros parceiros, são bem-vindos, né? A gente está num ecossistema, a gente trabalha juntos. Concorrência empurra, né, o produto para frente, empurra o desenvolvimento para frente. Então a gente vê com bons olhos esse movimento. Além disso, né, acho que a gente fala muito de tecnologia, e de fato acho que a gente tem um sistema que está muito na frente quando a gente fala de processamento de ativo, mas não é só tech, né? A gente está numa indústria de relacionamento, a gente é uma empresa de dono, e para a gente importa muito o relacionamento pessoal, o atendimento pessoal, a gente nunca abriu mão e nunca vai abrir mão disso. Acho que um pouco talvez por ser do interior, a gente tem esse jeito de fazer negócio, né, de empresário para empresário, que eu acho que está no DNA da empresa. Quem trabalha com a gente já sabe. Ô, Neto, o mercado nosso cresceu muito, né? Aham. Ultimamente cresceu bastante, não sei se talvez nos últimos 7, 8 anos, se profissionalizou bastante. Você está mostrando aí a canastra, que em pouco tempo já está com quantos fundos? 250 fundos, já é um número impressionante, então uma posição relevante da canastra. Mas o que você tem enxergado então de tendência para a indústria? Sendo que já mudamos bastante, mas para o futuro, o que você tem enxergado e qual é a tendência? Ô, Everaldo, a gente vê, acho que tem um movimento amplo de sofisticação e ganho de maturidade das operações, né? Então, o mercado acho que já ganhou massa crítica e já ficou comum pegar crédito fora do banco, né? Antes a empresa que ia buscar recurso fora do banco e que não tinha recurso É do mal banco. visto. Era É mal mal visto, visto. era mal visto, né? Hoje não. Hoje o banco é mais um canal de acesso, né? Mas a empresa também busca por proximidade, por relacionamento, por agilidade, né? Muitas vezes, né, as casas que a gente trabalha, a consultoria, desembolsam muito mais rápido do que uma linha Personalização também, né? E a- Eles querem também a operação. personalizada, né? Com prazo, com taxas, com tipos de garantias diferentes. Então, acho que o mercado ganhou massa crítica, esse é o momento que a gente está, né? E aí o que a gente tem visto ganhando muita relevância é a sofisticação das operações, né? A gente começa a sair de um modelo de desconto de duplicata simples e puro, né? Um modelo que o dono dava crédito quase que no cheiro, né? Era um ex-executivo do mercado bancário ou de uma indústria específica, né? E vem vindo para um contexto de sofisticação, de processos, de ferramenta, de contratos, de linhas de crédito diferente, né? Então hoje a gente vê nos fundos que a gente atende, conversando com amigos de mercado, um movimento muito forte de diversificação dos tipos de produto que estão sendo entregues lá na ponta. E isso é legal de ver, porque conforme a competição aumenta, né, a briga por ativo fica muito disputada, né? Todo dia você tem ali alguns players brigando pelo mesmo ativo, disputando taxa, né? E quando você traz um elemento de produtos diferentes, você começa a aumentar a penetração naquele cliente, né? Eu começo a atender o cliente em frentes diferentes, olhar para ele com viés de como que eu levo uma solução de fluxo de caixa completo e não simplesmente antecipando uma duplicata que ele emitiu. Eu acho que essa foi a grande diferença, que eu chamo isso de novo fomento comercial. Porque quando começou, era fomento mercantil, era a operação de factoring, securitização. Uhum.
Exatamente, com a entrada dos BaaS no mercado, houve essa possibilidade da gente começar a fazer crédito. Uhum. Não só fazer securitização, mas fazer crédito em operações estruturadas. Então, isso mudou o nosso mercado, mudou substancialmente, porque aumentou o portfólio de produtos. Uhum. Aliás, eu vi uma apresentação tua no nosso evento de Porto Alegre que eu fiquei impressionado. Quantas oportunidades nós temos e às vezes não estamos explorando. Mas vamos falar isso um pouquinho lá para frente, né? E aliás, essa apresentação, para mim, foi o melhor painel lá de Porto Alegre, tá? No YouTube tem esse evento completo e a apresentação do Neto, para quem está nos ouvindo lá, está no segundo ciclo de encontro da Abrafesc em Porto Alegre, está nos 6 minutos e 33. Então, entra lá, vamos ver a palestra Que na isso, hein? íntegra. Olha Quantas só. vezes você já viu, Milton? Você já viu quantas vezes isso? Não, é que eu mandei para meus filhos, ó. Meu filho é que toca o dia a dia do negócio lá, né? Olha quantas oportunidades nós temos que não estamos usando. Não, tem muita. É uma das grandes provocações que a gente tem feito, né? Para o empresário, olha, você tem 2 ativos muito preciosos aqui na sua empresa. Um é o seu relacionamento com o seu cliente, né? 2 é a expertise de crédito, as esteiras que vocês montaram, o time, a cultura. Como que você alavanca isso para além do produto tradicional, né? Você falou do novo fomento comercial, eu chamo de novo paradigma do mercado de recebíveis, né? Então, quando a gente pensa numa empresa, onde tem fluxo de pagamento, tem crédito, né? Na folha de pagamento, desenvolvimento de produto, aquisição de máquinas e equipamentos, campanhas publicitárias, né? Então, assim, aonde tem fluxo, tem oportunidade de crédito. Acho que a grande provocação é como que a gente consegue, né, como setor, continuar aumentando essa profissionalização e trazendo produtos diferentes para o cliente. E tem algum produto que você possa dar uma dica para nós? Falar assim, ó, esse aqui é a bola da vez ou vai ser a bola da vez para a gente já tentar antecipar? Não acho que seja um produto, tá? Depende muito do caso de cliente, depende daquilo que a consultoria tem conforto, né? É muito tentador a gente olhar e falar, eu vou fazer agora capital de giro, né? Eu emiti uma CCB, pegando duplicado em garantia, colocando uma conta escrow. A dinâmica e o risco começa a ficar um pouco diferente na medida em que eu vou indo para esses perfis de crédito diferente, né? Em que não basta só eu olhar se a duplicata tá bem formalizada, se o produto foi entregue, está performado, né? Eu começo a implicar no risco de crédito como um todo da empresa. Então, assim, a gente tem que estar olhando para margem de lucro da empresa, para o contexto do setor dela, para o nível de endividamento. Então, tem que ser um pouco cauteloso, né, para não ir com muita sede ao pote. Aí, qual produto exatamente oferecer? Acho que depende, de novo, do meu apetite a risco e do meu conhecimento naquele produto, naquele instrumento. E 2, da demanda do cliente. O cliente está precisando, né, de um produto com prazo mais longo. O cliente está precisando, por exemplo, a gente estava conversando mais cedo, financiamento de máquinas e equipamentos, né? Então, às vezes, tem um cliente que está fazendo uma renovação, né, de maquinário e eu posso entrar e, na verdade, financiar aquela troca de equipamento, né? Então, acho que é como que a gente está preparado e tem conhecimento tanto jurídico quanto operacional para poder capturar a oportunidade que o cliente apresenta naquele momento. Naquela apresentação, quando você falou de financiar equipamentos, você até fez um comentário muito interessante, que às vezes você pode, em vez de pegar o bem como garantia, você pode utilizar do instrumento do comodato. Uhum. Achei uma coisa inovadora, né? A captura do bem de volta em caso de inadimplência é muito mais fácil, né? Sim, o jeito que você coloca o produto, né, a linha para o cliente, ela parece a mesma, né? Então eu estou financiando aquele equipamento, estou te dando crédito para adquirir aquele equipamento. Mas quando vem para a coisa jurídica, na verdade não é um financiamento, né? Na verdade é um comodato atrelado a um fluxo de pagamento, né? E isso implica que em um eventual cenário de inadimplência, o processo de recuperação ele é muito mais célere, né? Que é diferente de eu executar uma garantia e entrar num processo jurídico e discutir aquela garantia e o pagamento e renegociação e uma série de outras coisas. Eu simplesmente tenho um equipamento que é meu e que eu vou buscar, porque ele está incomodado. E aí isso serve para diferentes tipos de equipamento, né? E veja que é muito mais forte, né? Eu não sou advogado, né? Mas a gente vê as teses e se debruça sobre elas, mas é muito mais
faço aí, né? No limite eu vou com uma busca e apreensão, porque aquele equipamento é meu, ele está incomodado, e não simplesmente eu tenho um empréstimo com um determinado equipamento em garantia. Uma inovação, uma inovação. Teoricamente, esse modelo podia ser extensível para qualquer bem, inclusive imóveis. Para qualquer bem, em tese. Equipamento mobiliário, eletroeletrônico. Ô, Neto, na Fala, Geraldo. Canastra eu acredito que vocês atendam muitas fintechs na base de clientes, né, da Canastra. E as fintechs têm um ritmo, uma velocidade muito rápida de trazer soluções, de atender clientes de formas diferentes. E no nosso setor mais tradicional, vou chamar assim, factories, FDICs, securitizadoras, muitas ainda presas na antecipação do recebível, presas na operação tradicional. O que se enxerga nisso de ameaça no setor? Ou oportunidade para os nossos amigos de factoring e securitizadoras? Legal. Ô Everaldo, eu também sou empresário e empreendedor, né? A gente tende a sempre ver o copo meio cheio, né? A gente é sempre otimista, né? Tem concorrência, tem decreto de OF, né? A gente olha e fala, não, o que vai ter de coisa boa nisso daqui? Sim, a gente atende muita fintech, né? A gente nasce ali já atendendo fintechs grandes no mercado. De fato, é mais um canal competindo pelo cliente, né? E as fintechs, geralmente, elas vêm com maior escala, com canais digitais, com nichos específicos, né, de produto, de crédito. Então, acho que num primeiro momento você olha e fala, olha, será que isso aqui é uma ameaça, é mais concorrência, né? Mas, de novo, eu tendo a ver o copo meio cheio. Acho que o primeiro benefício que advém disso é que o movimento de fintech contribui para o aumento de percepção do tomador na ponta que crédito não é só banco, que existem produtos diferentes. De maneira geral, o mercado está se movendo, né, para esse movimento de descentralização, e as fintechs corroboram com isso. E aí, quando eu falo de oportunidade, se por um lado a gente está ajudando a difundir que crédito não é só mais na agência bancária, por outro, no nosso mercado a gente tem uma vantagem que ninguém tira, que é a proximidade com o cliente, né? E nenhum canal digital vai ser tão próximo e vai ter o nível de profundidade de relacionamento como a barriga no balcão, como o trabalho no dia a dia, como os seus 30 anos de experiência no setor, né? Você conhece os seus clientes a fundo, os seus clientes confiam em você, da mesma forma que os meus clientes confiam em mim, sabem que pode pegar a mão no telefone e me ligar sexta-feira à noite, sábado, domingo, o seu cliente também sabe que se ele precisar, ele pode contar com você. O relacionamento que a gente tem no setor, ele é muito forte, né? Isso aqui nunca vai ser substituído. E um outro elemento de possibilidade é que, às vezes, eu consigo juntar essas duas coisas, né? Eu consigo juntar e alavancar o relacionamento que eu tenho como empresário, né, há 10, 20, 30 anos no setor, com um produto de uma fintech que é super nichado, super específico, né? E isso abre um canal para parcerias, né? E a gente já tem visto isso, com N parcerias em que eu consigo reduzir meu custo de captação, eu consigo eventualmente dividir risco, eu consigo trazer um produto diferente para o meu cliente e ter uma exposição àquele produto também. Eu acho que a gente se beneficia de abrir a cabeça e tentar olhar para o copo meio cheio também. E se usar bem também, até mesmo reduzir custo operacional, porque nós já usamos algumas fintechs, né, como prestadores de serviço, Perfeito. que trazem competitividade até, né, para o nosso setor, quando você otimiza seu custo, otimiza sua operação. A gente fala, às vezes fala em fintech e pensa só no crédito, né? Mas a fintech não está só no crédito, né? Fintech é um movimento horizontal na economia, né? Desde plataformas de análise de crédito, de cadastro, de antifraude, voltados para o nosso setor, né? Aplicado e vinculado a um setor, a um produto financeiro, e isso vai dando escala para a base, né? Vocês vão se lembrar quanto custava o serviço de Banking as a Service 3, 4, 5 anos atrás. A base do mercado, né, ela vem ganhando escala e isso ajuda a reduzir o custo, né? Outra coisa, seguros, por exemplo, né, e outros produtos que não são crédito, mas estão atrelados a crédito, que vem com essas empresas também. A sua experiência na China, 5 anos morou lá, é isso? 5 anos, 5 anos. idas e vindas. O quanto influenciou essa sua visão ou essa sua atuação aqui? Porque eu tive na China, acho que ano passado, eu fiquei impressionado com o que via lá na China, e outra não foi tão profundo quanto o seu, porque foi uma viagem de 10 ou 15 dias.
Mas o quanto isso influenciou, porque a gente vê o tamanho do mercado da China e o Uhum. quanto ela é digital, o quanto tem essa Sim. mentalidade mais digital, mais moderna, né, em termos de negócio. Ô, Bel, é curioso, ninguém nunca me fez essa pergunta, assim, mas a primeira vez que eu ouvi o termo fintech foi lá, tá? Quando eu tava fazendo o mestrado, ainda estava muito incipiente aqui, isso era 2013, 14, estava começando a ter lançamento de Nubank aqui. E já em 2015, eu me lembro, a gente já não usava dinheiro nem cartão de crédito na China mais. Era só o WePay. Era só O WeChat o WeChat. e a Alipay. O WeChat e o Alipay. Só no telefone. E assim, desde comprar num shopping ou comprar num e-commerce até um espetinho na rua, né? Era incrível aquele movimento. Cartão não consegue usar lá, né? Não, hoje nem cartão Nem cartão de crédito, mais. né? Tem que Não. ser só o É. aplicativo. E é curioso, porque a China, como eles tiveram um desenvolvimento, um crescimento econômico muito rápido, né? Eles quase que pularam a etapa do cartão de crédito, né? Antes usava muito dinheiro e quem foi na China há 10, 15 anos atrás era acostumado a andar com Só dinheiro, só com dinheiro. E aí eles vêm e migram muito rápido para uma economia digital, né? Com pagamentos digitais e a quantidade de produtos financeiros que tem hoje disponível na economia digital na China é um absurdo, né? Eu não diria que tem um vínculo direto, tá? Não foi isso que veio na minha cabeça, né? Eu volto e a gente vai montar a companhia, mas sem dúvida tinham vários elementos lá que, quando a gente começou a construir Canastra, fizeram muito Influenciaram. sentido e influenciaram. Tá. Por acaso você fala mandarim? Não. Opa, assim, hoje eu tô enferrujado, né? Hoje tá enferrujado, mas eu estudei por 8 anos, né? Opa. Cheguei a trabalhar numa gestora chinesa, estatal. Eu era o único estrangeiro e falava mandarim o dia inteiro, rapaz. Falando de mercado e de crédito. Parabéns. Também É. era sobre crédito lá na China que você trabalhou. Eu não estava na área de crédito, mas a gente falava de crédito também. Eu estava na divisão de operação de derivativo com commodity, e aí eu estava ajudando eles a cobrir a América Latina. Queria fazer uma outra pergunta. Do teu grupo aí de negócios, qual que é o carro-chefe? É a administração de fundos? É o Bank as a Service? O que é o principal negócio? É administração de fundo, tá? O principal é administração de fundo junto com o Banking as a Service, tá? Então, a gente tem um portfólio completo, né? A gente também faz emissão de debêntures, de CRIs, de CRAs, né? A gente também consegue servir com gestão, as estruturas, mas o carro-chefe, o core, é a administração de fundo, e isso aqui ligado de forma nativa com a plataforma de Banking as a Service. E por que vocês acham que vocês são o melhor, ou um dos melhores? Eu vejo, por exemplo, vocês, apesar de ter um grupo, são bastante agnósticos em relação a fornecedores. Não exigem que seja utilizado o produto de vocês. Se utilizar, melhor. Outra coisa que é disruptivo em nosso mercado, e que é um pleito até, é exatamente o tempo que é possível mandar as operações. Normalmente o mercado funciona até as 4 horas, mas dá uma concentração de operações até as 3 horas, que às vezes você quase perde. Então, na parte da manhã a pessoa fica sem ter muito o que fazer, na parte da tarde fica lotada de serviço. Então, existe a possibilidade de estender esse horário. E outra coisa, outra dor nossa de fundo é a admissão de cliente. Então, muitas vezes, nós temos o fundo e temos a FECO, a securitadora, e a admissão do cliente no fundo, às vezes, leva alguns dias. Então, as primeiras operações você é obrigado a acabar fazendo pela FECO, pela securitadora, até com... então, que exige 2 cadastros e com um custo um pouquinho maior. Qual que é o tempo de admissão de um novo cedente dentro dos fundos que você administra? Ô, meu, você começa a fazer essas perguntas e depois meu time operacional vem brigar comigo de horário e falar que eu tô... que a gente tá colocando horário estendido. Mas eu vou começar pela primeira, né? De por que a gente é o melhor player, melhor opção na indústria. Acho que não compete tanto a mim falar
eu convido a conversar com os nossos clientes, assim. Eu acho que é uma combinação, né, de tecnologia proprietária com atendimento e como que a gente enxerga o jeito de fazer negócio, né? De novo, a gente está na frente, a gente está com barriga no balcão, na empresa de dono, e aqui dono já não é mais só eu e o Gustavo, temos outros sócios na empresa hoje. A gente sente a dor do cliente, a gente sabe o que é uma operação que não sai, sabe o que é um excedente que está esperando para receber e que não teve o cadastro feito lá, né? Então, acho assim, fundamentalmente, a gente se importa muito com isso, tá? E a gente se desdobra para atender dentro do possível, né? Isso todo o time. E aí, né, linkando com esses outros 2 pontos, olha, o horário de desembolso é uma questão na indústria, né? Ontem mesmo tinha um cliente lá, a gente estava conversando, e ele não entendia por que, né, tinha horário, hoje com o Pix, né, 24, Exatamente. né, 24/7. E aí, tem um limitador, um problema fundamental, que é a zeragem dos fundos, Exatamente. tá? Se você quiser deixar seu dinheiro parado na conta, nós rodamos até 10 horas da noite, não tem problema não, né? O problema é, se a gente não zerar a conta, né, até um determinado horário, esse dinheiro não vai render de um dia para o outro. Então, convencionou-se na indústria e começaram a criar os processos para, até um determinado momento, paga as operações, 5 horas da tarde o gestor passa limpando e zerando as contas do fundo, né, para poder deixar o dinheiro dormir rendendo de um dia para o outro. O primeiro ponto, por que acontece até esse horário, é isso, né? Agora, dá para estender um pouco? Dá, né? Dá para chegar até 5 horas, dá para chegar até 6 horas. O horário limite, né, de zeragem é 6:30. Certo. O problema é que se a gente coloca 6 horas, a gente sabe como que a indústria funciona, né? O nosso mercado. E não é nem você, não é nem que o time do Everaldo vai mandar. O gargalo muda, não é 3 mais, vira 5 horas. Aí vira 5, né? E o problema é no cliente de vocês também, né? Pô, se o cliente podia mandar a operação 2 horas da tarde, não ia ter essa correria. Então, acho que aos poucos a gente começa a deslocar essa janela um pouco para frente, e hoje a gente já trabalha com um pouco mais flexível, só que aí começa a funilar as operações todas 4:30, 5 horas da tarde, né? Então acho que é um processo de educação da ponta, né, dos times operacionais de vocês para com os clientes de vocês, né? E outro a gente sabe que, via de regra, mantém esse horário, a gente consegue atender. Exceção sempre tem, né? O que a gente tem é que ser flexível o suficiente para poder atender aquelas operações ou aquele cliente que quer rodar um pouco mais tarde, né? Acho que a gente tem que ter essa cabeça. E, de novo, se no limite, né, a gente estiver disposto a não deixar o dinheiro, a não zerar, né, a gente pode ir para uma janela muito mais estendida. E aí, sobre cadastro de excedente, eu diria que são 2 coisas, tá? A gente tenta fazer, e hoje a gente tem já uma taxa de aprovação de mais de 90% no mesmo dia. O problema é que se a gente se compromete com esse D0, de novo, meu time operacional vai ver isso aqui e vai brigar comigo, né? E esse eu não vou cortar, tá? Não, esse você vai ter que editar. Porque a gente coloca um prazo um pouco, né, mais amplo ali, D1, D2, né? Mas 90% sai em D0, tá? Mas sempre tem algum documento que falta, e aí é muito difícil, porque enxerguem o administrador do fundo como um parceiro de vocês. A gente é pró-negócio, a gente quer fazer negócio, a gente quer que o fundo cresça. Ao mesmo tempo, a gente tem um dever fiduciário com a coisa, Claro. né? Hoje, muitos fundos estão captando recurso terceiro, né? Eu sou responsável por esse negócio. Mas é só um documento que falta, né? É só a assinatura do contrato. Veja, no longo prazo, a gente tem um papel de garantir a governança na indústria e melhores práticas, né? Então é um balanço. Como que a gente é pró-negócio, mas ao mesmo tempo como que a gente garante a governança e protege a indústria como um todo e vocês que estão ali na ponta. Então, hoje a gente trabalha aí com 2 dias formalmente, mas na prática a gente tem aprovado mais de 90% de novos excedentes no mesmo dia. Isso é importante, porque é uma dor muito grande do mercado como um todo, isso daí. Mas realmente eu acho que, se por acaso for possível ir, por exemplo, até às 6 horas, como foi falado, jamais a gente devia avisar o cliente que era 6 horas, jamais. Porque senão vai migrar toda aquela concentração das 4 para 6. Exatamente. E aí vira aquele desespero às 6 horas da tarde, e aí, veja, se eu me comprometo com você até às 6 da tarde, né?
e tem um monte de operação afunilando às 6 da tarde, né? E aí não consegue ser feita a zeragem, né? O gestor vai lá, não consegue zerar, você vai brigar com o gestor porque que não zerou o dinheiro do fundo. Eu tenho outra pergunta. Às vezes, a gente tem problema no sistema que fica na operacional, o Das pessoal certificadoras. das certificadoras. E às vezes, quando não é da certificadora, até da própria administradora. Uhum. Nesses casos, quando acontece, qual a solução? É possível pagar a operação, mesmo sem ainda estar totalmente assinada, formalizada, ou não? Ou fica para o dia seguinte? Assinado, formalizado é difícil a gente fazer, né? Porque, veja, eu preciso, de um ponto de vista fiduciário, ter a formalização daquele ativo dentro do fundo. O que a gente faz muito e acontece, né? Sistema, né? E não é o meu, o seu, né? Acho que sistemas acontecem isso. Vira e mexe acontece um dia, trava a esteira e tem que fazer um processo paralelo, assina na mão, né? A gente já cansou de fazer isso, passou do horário, não tem, pega, imprime um termo, assina manualmente, ou manda para um DocuSign, sai daquela esteira parametrizada e padronizada. A gente tem que ser flexível para atender o cliente. E aí também contar, né, sempre com o cliente, a gente julgar qual operação, olha, essa aqui é crítica, eu vou perder minha operação na ponta, é um cliente importante para mim, ele está precisando do dinheiro, a gente vai se desdobrar, vai até 8 horas da noite, até a hora que for para fazer esse negócio acontecer. Não, travou essa operação aqui, né, a gente faz amanhã cedo, tá tranquilo, a gente faz amanhã cedo. Mas tem algumas coisas que você faz para mitigar a chance disso acontecer, né? Então, por exemplo, quando eu estou falando de um sistema proprietário, né, hoje, desde o começo a gente quis ter um sistema proprietário, quer dizer que eu tenho alavanca dentro de casa para resolver os problemas que surgem. Eu não, se for um sistema terceiro, eu tenho que abrir um chamado, esperar ser atendido, né? Quando eu tenho tudo dentro de casa, eu consigo ter muito mais ferramenta para resolver o problema e endereçar. Hoje a gente tem uma média de chamados internos lá de resolução de problemas de 15 a 20 minutos. Então, cara, às vezes surge uma coisa simples, o time vai lá, entra no código, libera, a operação sai. Né? Então, acho que de um lado a gente garante que a infraestrutura é propícia para quando acontecer isso, né? Eu tenho dentro de casa, consigo destravar, garanto escalabilidade, garanto processo em nuvem, toda a infraestrutura, né, tecnológica para mitigar a chance disso acontecer e quando acontecer eu ter ferramenta dentro de casa, e de outro, nada deu certo, o que a gente faz aqui de modo paliativo para resolver? Na 175 veio a obrigatoriedade de auditoria de lastro de todas os títulos não pagos ou prorrogados ou substituídos. Vocês estão cobrando alguma coisa por essa auditoria de lastro desses tipos desses títulos ou não? Meu, tem custos, dependendo da volumetria, esse custo ele fica muito irrisório. A gente tem custos que não são necessariamente o custo da canastra, tá? Mas quando eu estou falando de lastros pulverizados, contratos, que não seja só a chave da nota, né? Tem um custo de nuvem, de processamento disso que a gente repassa. Validação de nota fiscal, por exemplo, na Serpro, né? A gente repassa o custo. Então tem o custo da verificação da nota, mas não é um custo necessariamente nosso que a gente está cobrando para fazer esse serviço. Que normalmente as certificadoras já fazem esse serviço da primeira verificação, ou seja, da validade da nota, né, se ela não foi cancelada. Esse serviço da Serpro já é acompanhamento, monitoramento, tá? Eu não sei se vocês estão fazendo isso. Você fala com ativo dentro do... Quando já entrou para dentro do fundo, né? Sim, a gente pode fazer, né? Hoje o sistema ele é programado para fazer essa validação periodicamente. Só que tem um custo. Tem o custo de validar lá na Serpro. O quanto a canastra usa de IA? Boa. Usa, se usa, o quanto usa ou como usa. Vale dinheiro essa resposta, hein? E ensina a gente também a usar melhor a IA. Aqui tem duas metades da coisa, tá? Tem dois lados. Por um lado, tem IA nos últimos 12, 24 meses virou o assunto, né? Tudo é IA. E a gente fez muito esforço dentro de casa para entender como que a gente utilizaria inteligência artificial aqui dentro. E a gente usa, tá? Mas você nunca viu alguém com a canastra, a gente vendendo isso, falando, porque ficou-se muito banalizado o IA, né? Hoje você pluga lá no chat GPT, coloca um atendimento e fala que eu sou uma empresa de IA, né? E a gente tem uma postura muito sóbria com relação a esse tipo de inovação como um todo, tá?
O arroz com feijão é muito importante. Perguntar para você, para o seu time operacional, se você prefere um fundo seu, né, com produtos de IA incorporados, a gente já fala um pouco deles, ou você prefere que o cadastro excedente saia em D0, né, e que o desembolso saia até 6 da tarde? Né? Acho que a resposta ela é muito óbvia. Pronto, já. Então, a gente tem a cabeça aqui dentro de casa de faz o arroz com feijão, o básico bem feito. Depois você ganha grau de liberdade para poder discutir outras coisas e trazendo produtos complementares. Mas antes da gente ficar pensando, olha, eu preciso ter muito os times, os recursos, todo mundo olhando para o básico bem feito, e aí sim a gente vem trazendo outros elementos. Agora, sim, o outro lado, né, que é como que a gente pode usar. E aí eu digo não só eu, mas os nossos clientes, as consultorias também, hoje tem, né, várias ferramentas para isso. Por exemplo, nos processos de validação de documento e antifraude. Então, processos que antes eram manuais de validação de uma série de contratos, procuração, né, validação de poderes. Olha, aqui a gente consegue alavancar, né, inteligência artificial. Então, acho que é muito sobre entender aonde que de fato gera valor inteligência artificial, né, e deixa de ser só um discurso bonito, né, para ficar moderno. O que importa é a operação no dia a dia que a gente está rodando. Tem que gerar valor concreto. Se gera valor concreto, faz sentido a gente gastar energia. Então, essa é um pouco da cabeça que a gente tem. A Febraban Tech, a feira toda era só 80% era assunto de IA, só nos painéis. só sobre IA. Hoje, né, quando você está falando de atendimento no B2C para os bancos, né, para bases pulverizadas, né, isso é o que já está mais disseminado, as ferramentas de comunicação. Sim. No nosso mercado B2B, né, eu acho que a gente ainda está para ver, tem algumas promessas boas aí de análise de crédito usando inteligência artificial, mas não está lá ainda como produto. Acho que por isso a Febraban faz muito sentido o pessoal ter essas discussões, porque, né, você tem um público majoritariamente que atende B2C. A escala ali e o tipo de atendimento é propício para ser feito com IA, né? Exatamente. Ele ganha uma eficiência enorme usando as Exatamente. ferramentas. Exatamente. Por causa da escala, por causa do perfil de atendimento. Coloca um cliente seu, né, um cedente, para conversar com um bot no telefone. Não vai operar com você mais, né? Muito bom. Então, para terminar, queria fazer uma pergunta para você. Vocês são provavelmente uma das empresas que mais cresceu no nosso setor, né, nos últimos anos. Tem pouco tempo, mas o crescimento é vertiginoso e a gente viu que vocês se aliaram com gente grande, né? Parece que o Itaú é sócio de vocês, o Citibank também. Mas o que você atribui esse crescimento que vocês tiveram, especialmente dentro do nosso segmento? Conta um pouco como que foi essa história e como vocês conseguiram gerar valor para o segmento. Eu acho que é uma combinação de fatores. Primeiro, a proposta de ter uma tecnologia própria dentro de casa, desenvolvida para crédito privado desde o primeiro dia. A primeira linha de código da Canastra foi a linha de código da esteira de aquisição. A gente fez esse negócio pensando na dor do desembolso, pensando na interação disso aqui com o cadastro, né? Então, fundamentalmente, a companhia foi construída em cima disso. E eu acho que a outra coisa que respaldou, né, a gente crescendo muito rápido no mercado, é que a gente, de novo, está num negócio de relacionamento, né? A gente cuida do dinheiro de vocês, né? Eu cuido de tabela do seu cliente. O seu cedente, o seu sacado, a experiência dele depende da experiência que a gente promove, né? A gente é muito próximo, né? A gente tem um atendimento pessoal, né? A gente tem um viés de relacionamento, o nosso time está próximo e está disponível. Isso é o que a gente mais é reconhecido, assim, o Canastra é uma pessoa muito responsiva. A gente é responsivo, a gente é próximo, a gente gosta de fazer negócio, a gente gosta de discutir tese. A gente também é empresário, né? Então, quando algum fundo liga, né, tô pensando numa linha de crédito assim, num produto assado, o que vocês têm de ferramenta aí, o que vocês têm visto no mercado, a gente gosta muito disso, né? E isso não sou só eu, né? Isso tá no sangue do time. Então, a gente é uma empresa que valoriza muito a relação pessoal e a proximidade com os nossos clientes. E isso importa, né? Importa na hora de lançar produto, importa na hora que dá algum problema, e
dia a dia acontece, a gente sabe. O valide, a sessão, o cadastro, como você bem comentou aqui, né? A registradora, a certificadora, como que a gente se porta junto com o cliente, né? E tá lado a lado para resolver aquele problema no dia a dia. Então, acho que a minha leitura olhando é um pouquinho disso. Uma vez que você citou agora, você citou as registradoras. Como está indo esse processo do registro? Vocês estão fazendo simultâneo ou fazendo posteriormente o registro? A gente tem feito antes da sessão, Antes da sessão. na própria esteira de sessão, né? Eu tenho Hum. assinatura, registro, desembolso, E trabalham com todas as registradoras. com todas as registradoras, né? E a escolha é do cliente. A escolha é sempre do cliente, né? O nosso papel é oferecer a melhor experiência e a melhor esteira. E aí significa que a gente tem integração com as registradoras, significa que a gente tem negociações de atacado com as registradoras. Se o cliente quer usar A, usar B, é uma decisão dele. O próximo passo vai ser a duplicata escritural, mas é uma mudança substancial. Quem vai colocar a duplicata é o nosso credente, é o cedente, e ele vai escolher uma, mas ele tem que continuar com aquela, pode fazer a portabilidade, mas ele tem que escolher uma única. Mas esse é um tema bastante complexo, já foi objeto de um podcast nosso bem explicativo, e também provavelmente vamos conversar sobre isso nos nossos próximos eventos, né? Um pouco preocupa essa mudança disruptiva, então é uma mudança de paradigma muito grande no nosso mercado, mas como nós já enfrentamos o novo fomento comercial, quem sabe quando chegar lá a vez, lá na frente da duplicata escritural, que deve levar uns 2 anos para chegar no nosso mercado, então a gente pode criar um novíssimo mercado de fomento comercial com a ajuda de vocês, porque muito nós vamos ter que... É sistema tipo cartão de crédito, tá? Então, muita coisa que era de conta scroll, aquele cliente que não pagava mais, acaba, porque vai ter boleto dinâmico e ele paga um boleto e vai direto para quem fez quem de direito, né? Para quem fez direito. Então, mas é uma mudança substancial, então, mas isso fica para um novo podcast. Então, mas se você quiser falar alguma coisa sobre isso, estamos ouvidos aí. Não, eu acho que, né, de novo, já teve um episódio dedicado a isso. Acho que a perspectiva é boa, né? Quando a gente tiver de fato o produto rodando, vai ser muito mais fácil de fazer sessão, de trocar a titularidade. Tem um elemento forte de dar mais confiança nas operações, né? Porque a escritural tá ali, né? O sacado precisa, né, aprovar, né? Tá existente, existe lá o alastro ativo. Mas não vai ser tão trivial de ter implantação, né? Pensa, e a gente tem conversado, pensa que cada ERP, cada empresa que faz lá a emissão das suas duplicatas vai ter que se adequar a isso. É um movimento muito grande no mercado que vai acontecer. Promissor, acho que vamos colher bons frutos disso, mas acho que vai ter uma curva ainda de adesão longa para a gente ver isso de forma massificada. Pelo menos o projeto está todo faseado, então, então, e aprenderam muito com o cartão de crédito, porque o cartão de crédito, quando virou a chave lá, foi um desastre, né? E dessa vez eles estão fazendo a coisa bem faseada, então a chance de dar problema é menor. Mas é isso daí, então estamos chegando no final. Queria que cada um falasse um pouquinho as suas considerações finais e para a gente fazer o encerramento. Eu acho que essa questão da duplicata digital que eu me trouxe por último, o registro da duplicata, né? Ela vai trazer uma importância maior ainda para nós, como empresas do setor, trabalhar a personalização para o cliente. Porque a duplicata, que já é quase uma commodity, vai ser mais ainda depois disso. Perfeito. E aí grandes bancos ou grandes players vão entrar mais forte no mercado, fazendo com que a concorrência seja muito maior. Então, ser uma casa que tem esse olhar mais para o cliente, com uma personalização maior dos produtos, acho que vai ser o grande diferencial competitivo, ou vai ser mais ainda importante para ter um diferencial competitivo, porque senão você vai entrar numa commodity. Você se concorda com isso, Neto? Mas nem gênero, número e grau. Acho que é exatamente isso, né? Você está trazendo um elemento que
né? Esse movimento que a gente vê de sofisticação, de novos produtos, ele vai ser intensificado na medida em que o produto core, né, que é o desconto da duplicata, ele vai ficar ainda mais disputado. Concordo totalmente com você. E aí, já puxando aqui as minhas considerações e um pouco de, se eu puder, né, dar algum tipo de recomendação para o nosso mercado, é assim, a gente precisa tomar cuidado com a velocidade que a gente cresce, né, a gente tem visto, o mercado está muito líquido, tem muito dinheiro. E às vezes conversando com alguns clientes, amigos, assim, a gente vê aquela ânsia de crescer, aumentar portfólio de cliente, e a disputa pelo ativo na ponta, ela está muito assídua. A gente não pode esquecer, olha, o prêmio pelo risco, ele está adequado, né? A taxa está certa? Ou eu estou fazendo isso aqui só para desembolsar e quando você vê, você está precificando aquele ativo a um risco que não faz sentido. Então, esse é um elemento. Outro é foco em processo e cultura. A empresa que cresce, a gente tem visto no nosso setor muitas empresas crescendo muito rápido, né? Mas, de novo, estou saindo de um modelo em que é o dono, tem 10, 20 anos de experiência, 30 anos de experiência no setor. Para quem vai estar analisando o crédito, não vai ser mais ele. Tenho certeza que você não olha 100% da sua carteira mais, né? Chega um ponto que fica inviável. Como que você garante processos e cultura do seu time para dar escala e garantir que a mesma simetria positiva que você capturava quando você começou o seu negócio vai ser reproduzida agora com um time que não depende de você mais no dia a dia para as pequenas decisões. Muito bem. Queria agradecer, Neto, pela sua brilhante exposição aqui. Tenho certeza que vai ser um podcast muito visto e ouvido, né? E obrigado mesmo pela tua brilhante contribuição aí. Ô, Milton, obrigado, viu? Obrigado a você, obrigado, Everaldo, Abrafesc, Fê Comércio. Prazer estar aqui, a gente dividir um pouquinho. Obrigado. Muito bom.